Beleza, aí você me avisa, tá certo? Para eu dizer se para ou não, para não ficar descontínuo aqui. Mas aí você dá um aviso, eu digo, não, pode, eu já fico avisado aí, pode reiniciar. Então isso aqui, essa equação não tem, é uma equação, mas não tem solução. Assim como essa equação não tem solução. Por exemplo, x2 mais 4 igual a 0. Essa equação algébrica aqui, ela tem solução? Equação algébrica, tem? Não, o nosso universo é o conjunto dos números reais. O nosso contexto, no cálculo 1, cálculo 2, as equações diferenciais, tá, decorrentes de todos os conceitos envolvidos no cálculo 1, cálculo 2, o nosso universo numérico é o conjunto dos números reais. Então, essa equação aqui não tem solução, a equação algébrica não tem solução. Assim como essa equação diferencial não tem solução. Tá? Entendido? Então, mais exemplos de equações, ó. Aí. Tá? Outro exemplo. Outra equação. Entendido aí? Outro exemplo. Exemplo de equação. Vamos. Então você tem várias. Tá? Esse exemplo aqui, ó. Qual é a pergunta aqui? Qual é o conjunto formado por cada função 3 vezes diferencial? Tal que a sua derivada terceira em x menos o dobro da sua derivada segunda em x, mais a sua derivada primeira em x, mais o dobro do seu valor em x, menos o quadrado de x, isso é zero, qualquer que seja x no seu domínio. Então, primeiro você tem que entender o que é uma equação diferencial. Aí agora, qual é o próximo passo? Qual é? Como encontrar as soluções, dada uma equação diferencial. O próximo problema é, dada uma equação diferencial, como encontrar as suas soluções. Não é uma tarefa simples, tá? Para muitas equações, há equações que você não sabe nem como resolver. Tá? Apesar de que você consegue garantir que ela tem solução. E que a solução é única sob certas condições. Que só tem, basicamente, tem um teorema geral sobre equações diferenciais, que é o teorema de existência e unicidade. Para que eu vou anunciá-la aqui. Tá? Sem demonstração. Tá? Porque apesar de ser de uma equação, de estarmos trabalhando com equações diferenciais ordinárias e as suas soluções serem funções de uma variável real, o teorema de existência e unicidade passa pela compreensão de funções de várias variáveis e de suas propriedades. Eu vou explicar por quê, tá? Mais à frente. Bem, então você tem aí a equação. Então, agora vamos entender, você precisa entender bem, de forma precisa, o que é uma função ser uma solução, tá? E veja que eu não posso usar o artigo definido. O que é uma função ser a solução? Por quê? Porque dada uma equação, ela, via de regra, tem infinitas
soluções. Está aqui. Isso aqui é uma equação diferencial. Por quê? Porque é uma pergunta. Só aqui, ó. Mostra aqui. Isso é quando eu me referi ao quadro, aí que eu tenho coisa, tá? Isso aqui é uma pergunta sobre uma função e sua derivada, tá? Sobre funções e suas derivadas, melhor dizendo. Eu acabo errando na forma de expressar, mas todo mundo tem a compreensão. Qual é a pergunta? Qual é o conjunto formado por cada função diferenciável, tal que a sua derivada em x é x2 menos 1, qualquer que seja x no seu domínio? Aqui, qual é a pergunta? Qual é o conjunto formado por cada função diferenciável, tal que a sua derivada em x é 1 sobre x2 mais 1, qualquer que seja x no seu domínio? Esses dois exemplos de equações você já sabe resolver, que a solução é pela integral indefinida. Já que isso aqui não é só uma implicação. Se f satisfaz essa equação, f tem essa cara, só que a recíproca é verdadeira. Então aqui você tem todas as soluções. Se g satisfaz essa equação, g tem essa cara, só que a recíproca é verdadeira. Se g tem essa cara, satisfaz essa equação. Então aqui você tem todas as soluções. Ok? Bem. Então vou colocar, agora já tá? Então você pega essa equação aqui, ó. Tá? Seja a equação diferencial ordinária. E eu vou colocar entre parênteses, porque eu vou começar a não usar essa aqui, porque nós só vamos tratar de equações diferenciais ordinárias. Então daqui para frente eu vou me referir à equação diferencial ordinária simplesmente como equação diferencial, tá? Já que todas as equações dessa disciplina serão equações diferenciais ordinárias. Essa é a diferencial ordinária. Hã? Como? Dá tempo de chegar. Em quê? É parcial no finalzinho? Não, o parcial esse curso não envolve. Não. São equações diferenciais, como só o título. Ordinary Differential Equations. Equações diferenciais ordinárias, tá? Que livro é esse? É o livro... Birkhoff Garrett. Cadê? Bom, só acho meio pesado. É isso aqui mesmo. F de x mais x, f de x igual a x2, por exemplo. Igual a x2. Beleza. Tá? Beleza, sai daqui. Por exemplo, essa equação. Chamar essa equação de equação diferencial 1. Tá? Só para... Então, você tem que entender o que é uma função. Dizemos, agora, dizemos que phi é, tá, que uma função phi, dizemos que uma função phi, vou colocar assim, dizemos que uma função phi, que uma função phi é uma solução de EDU, para economizar na escrita, ou seja, dizemos que uma função phi é uma solução desta equação diferencial quando duas coisas acontecem, você tem que entender bem. Primeiro, a primeira coisa para ser solução dessa equação, qual é? É que φ tem que ser o quê? Diferenciável, eu tenho que poder derivar φ.
Se a função φ não tem derivada, ela já de partido não é solução da equação. E a equação... Aí isso acontece, tipo, a gente está resolvendo e chegar numa fim. Não, se é solução, isso eu estou afirmando, eu estou colocando aqui, ó. Nós dizemos que φ é uma solução dessa equação, quanto? Primeira condição para ser solução, que é φ é diferencial. Primeira condição, ela tem que ser diferenciável, ela tem que ter derivada em todos os pontos do seu domínio. E tem que satisfazer a equação. O que é satisfazer a equação? Se eu substituir f por φ nessa expressão, então, φ' de x, mais o quê? Mais x, vezes φ de x. Isso aqui é igual a quê? A x2, qualquer que seja x pertencente ao domínio da φ. Entendido? Entendido? Tá? Para ser... E artigo indefinido, vocês já viram, eu não posso usar artigo definido. Dizemos que φ é a solução. Você já viu que a equação, via de regra, ela tem o quê? Infinitas soluções. E o problema que se coloca é, dado uma equação, como encontrar as suas soluções. Tá? Implicitamente, encontrar todas as suas soluções. Mas eu primeiro preciso entender o que é essa solução. Por exemplo, para este exemplo, uma função φ é dita solução dessa equação quando o quê? Quando ela é diferenciável, né? E isso aqui é verdade. Entendido? Tá? Então, vou explicar. Seja a equação diferencial f2' de x igual a 1 mais f' de x ao quadrado. Chama essa equação ED2. Ó, por que se estuda, primeira coisa, vamos perguntar, por que se estuda equações diferenciais? Porque muitos problemas práticos, quando modelados matematicamente, tá, eles se transformam numa equação diferencial. Um problema é uma pergunta prática. Você quer resolver um problema. A pergunta se coloca, o problema se coloca. Uma das formas é modelá-lo matematicamente. E aí ele se transforma matematicamente numa equação diferencial. Muitos são assim. Muitos se transformam em equações diferenciais ordinárias e muitos deles se transformam em equações diferenciais parciais, que é um outro mundo de estudo dentro da matemática. E esse problema aqui é a modelagem, essa equação diferencial aqui, a menos de uma constante, é a modelagem de um problema clássico, que é encontrar a equação que descreve a altura ponto a ponto de um cabo homogêneo suspenso, sujeito exclusivamente à ação da gravidade. Então é essa a equação. Quem foi meu aluno de cálculo 2? Você foi meu aluno de cálculo 2? Foi de cálculo 1, não foi? Foi, cálculo 2. No cálculo 2 você vê isso. Tá? Você estuda as funções hiperbólicas. Tá? A solução passa pela função cosseno hiperbólica. Vou fazer aqui isso novo, mas para o futuro. Então, isso aqui é a equação diferencial que resolve, que modela esse problema clássico, de descrever ponto a ponto a altura até o chão, tá, de cada ponto de um cabo homogêneo suspenso, sujeito exclusivamente à ação da gravidade. Tá lá, você tem suspenso. Né?
Modelagem da equação, a menos de, diga aí. Na cadeira de probabilidade, ela mostrou um exemplo que podia ser modelado com a equação diferencial, né? Que a derivada é uma derivada fracionária. Ela só mostrou, né, que existia para mostrar pra gente. Era um negócio de modelar. É porque muitos problemas. As equações diferenciais apareceram. Tá? Aliás, o cálculo surgiu para resolver. Surgiu na física e na engenharia. O Newton organizou muita coisa, o Newton, Leibniz, mas surgiu mesmo, foi na física e na engenharia. Não foi um exercício de criação, um dia um cara brilhante, matemática, acontece, rapaz, hoje eu vou criar o cálculo para daqui a muitos anos infernizar a vida dos alunos de matemática industrial. Não foi com esse objetivo. Tá? Ele surgiu para resolver problemas práticos. Então, aqui de novo, seguindo essa toada, né? Dizemos que uma função psi, letra grega, cálculo também é cultura, né? Tá certo que uma função psi é o quê? Uma solução de D2, ou seja, é uma solução desta equação diferencial 2 quando o quê? O psi é o quê? Mais do que isso. Duas vezes diferenciável e o que? A derivada segunda de π em x é o que? É raiz quadrada de 1 mais a derivada de π em x ao quadrado, qualquer que seja o x no domínio da π. Hoje é uma aula mais conceitual, para você entender o que é uma equação diferente. Está controlando o tempo aí? Olha aí, tá bom? É muito útil, inclusive para você abordar problemas gerais, tá? Resultados gerais, tem alguns resultados gerais sobre a equação diferencial. Você vê como é o formato de uma equação, a forma geral de uma equação diferencial. Uma equação diferencial ordinária, tá? E isso passa por... Alguém aqui já fez o cálculo 3? Todo mundo já fez? Você está no cálculo 2? Cálculo 2. Você? Está fazendo o 3, né? Você já fez o 3? Vocês já fizeram o 3? Já fez o 3? Já. A menos do colega ali. Mas não precisa ter o cálculo 3 para entender o que eu vou fazer, não. O que você precisa é entender o que é uma função de várias variáveis. O cálculo 1, tá certo? Uma matéria-prima básica do cálculo 1 são as funções de uma variável real. Tudo versa, né? Tá? O cálculo 1, cálculo 2, sobre funções de variável real e de valor real. De variável real e de valor real. Ou seja, é uma função cujo domínio está contido em R e o contradomínio está contido em R. R sendo o conjunto de números reais. Só que nem todas as funções são dessa maneira. Essa daqui é f de x igual a x2 mais 1. É uma função de uma variável real e de valor real. Mas essa daqui, ó, não, né? Isso aqui é uma função de duas variáveis reais e de valor real. É uma função de duas variáveis reais e de valor real. Assim como essa.
É uma função, essa função G aqui, quem é? É uma função de 3 variáveis reais e de valor real. Tá? Essa daqui, ó. É uma função de 4 variáveis reais e de um valor real. Tá? Essa daqui. Ok. Também. Pronto. Recomeça.